Por meio de suas redes sociais, o deputado federal Daniel Silveira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, advertiu a respeito da necessidade de os cidadãos se unirem para transformar a composição do Congresso Nacional. Neste contexto, ele comentou a indicação, por parte do presidente Jair Bolsonaro, do nome de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Escute o texto com as declarações do parlamentar. Apesar de não ser simpático ao nome do desembargador oriundo da estrovenga jurídica do 5º Constitucional, Cássio Nunes, a escolha é do presidente e é a ele quem devo apoiar. De certo que ele sabe o que faz e eu estou aqui para ser sua base. O presidente está fazendo a parte dele com todas as armas que tem e está alcançando objetivos. A nossa parte, eleger senadores conservadores para que ele possa ter votos no Senado e indicar os melhores nomes. Em 2022, eleja conservadores alinhados na esteira do presidente. Decepcionado. Pessoal, não estou desanimado e de forma alguma desistirei de lutar pelo redirecionamento do Brasil, estando ou não no parlamento. Contudo, pelas informações que recebo de fontes primárias, não tenho como não sentir esse aperto de angústia e decepção, mas que se torna combustível. Vejo com mais clareza o quão nossa missão de desaparelhar este organismo corrupto é urgente e deve ter todo o nosso empenho. Precisamos modificar ainda mais a Câmara e o Senado. Urgente. Confio no presidente, apoio seu trabalho, sou base sólida e já provei isso inúmeras vezes. Mas sei o que estão fazendo com ele, sei o que utilizam para limitar o 01, para proteger seu sistema maldito. Em 2022, é urgente a renovação do Senado para desaparelhar o STF. Inimigos do Brasil, canalhas. Se não agirmos nas urnas, já que ucranizar é mais difícil, veremos ser destruído em poucos dias o que levamos anos para construir. Sobre a foto do presidente Jair Bolsonaro e seu encontro com Toffoli, ele apenas está cumprindo a liturgia do cargo. O abraço não foi por afinidade ou carinho. O presidente é assim mesmo, mantém sua cordialidade com todos. Vide suas andanças pelo Brasil e o trato com as pessoas. Fala pessoal, vamos lá. O novo nome do ministro do STF, que vai passar aí pela sabatinada do Senado, Cássio Nunes, É Cássio Nunes Marques ou Marques Nunes. Esse é um novo nome indicado para ministro do STF. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vou falar brevemente antes de iniciar o meu pensamento. Não estou aqui de maneira alguma tecendo críticas ao presidente, não estou aqui discordando do presidente, da indicação é dele, ele é o presidente, é ele quem vai ter essa tomada de decisão e evidentemente ele que vai indicar. Mas eu queria deixar o meu pensamento. Bom, primeiro que não é novidade para ninguém que o STF é aparelhado e garantidor de várias e várias falcatruas, de várias sacanagens, de vários esquemas de corrupção, São escritórios de advocacia que vendem sentenças, vendem habeas corpus, bloqueiam, Na verdade, eles obstruem a própria justiça. É a justiça obstruindo a justiça. Vemos vários ministros totalmente imbuídos de conseguir esse tipo de decisão monocrática e marginal, sempre margeando a lei. Letras de lei, que não tem subjetividade na Constituição, eles têm um entendimento totalmente diferente e evidentemente não pode mais ser entendido de outra maneira porque eles querem manter, após uma súmula vinculante, a vitalicidade daquele entendimento. Por que o cargo é vitalício no STF? Porque uma vez entendido, aquele entendimento não pode mudar, o que é uma absurdidade, é uma estrovenga jurídica, Eu tenho uma PEC tramitando lá, aguardando assinaturas, e vocês precisam pressionar os deputados para que eles assinem, que eu enrijeço demais, para que qualquer pessoa que seja indicada ao STF seja um dos integrantes. Coloca o mandato de 4 anos de uma reeleição apenas, ou seja, por 8 anos no máximo, 20 anos de carreira jurídica, que desde que na hora da indicação seja um magistrado
concursado por provas e títulos, não alguém oriundo do quinto constitucional, né, que é aquela estrovenga jurídica lá do artigo 94 da Constituição, que garante 1/5 das vagas para membros do MP, da OAB, blá blá blá, que não existe. O cara tá lá e vira juiz, pô. Não tem sentido nenhum, né? Realmente não tem sentido. Não passa por uma escola de magistratura e de repente tá lá. Eu, evidentemente, apoio a decisão do presidente, porque é o presidente, eu sou base do presidente e confio no trabalho do presidente. Mas, falando do Nunes, né, o Cássio Nunes, primeiro, ele é um desembargador. Em 2011 ele foi indicado para o TRF da primeira região, né, Tribunal Regional da primeira região, e ele virou desembargador através do quinto constitucional, né, na verdade. É um cara que é legalista, ou seja, vai bater no STF, vai pegar os processos do Celso de Mello, ele que vai dar prosseguimento, né? Vai poder participar do julgamento da segunda turma do STF, que é onde o Celso de Mello compõe, e evidentemente ele se preocupa mais com os direitos individuais, né, as garantias do réu, do que de fato com a moralidade, já que então ele vai estar ali andando lado a lado com Gilmar Mendes, Lewandowski, né, o Dias Toffoli, que tem esse entendimento, né, e tem se tornado uma pedra no caminho da Operação Lava Jato, atrapalhado muito a Operação Lava Jato. Significa que eu não gostei do nome, porque eu indicaria, né, o Rogério Greco, que perduraria por mais tempo no STF, a doutora Ludmila Lins Grilo, que é juíza, o próprio Ives Gandra Filho, só que ele ficaria por menos tempo, mas também atuaria de forma contundente aí na ala conservadora. E me perguntaram a mim, vamos colocar a concordância aqui, perguntaram a mim o que eu penso, né? O que você pensa? Bom, eu penso o seguinte: o Brasil ele atravessa um combate ideológico de décadas, né? Tivemos lá em 1935 uma intentona comunista, que era basicamente um embate físico para ter tomada hostil de poder. Evidentemente os comunistas perceberam que não dava para tomar o poder nessa tomada hostil, recuaram, né? Em 64, o contragolpe ao comunismo, que foi o regime militar, e os comunistas, de forma escamoteada, continuaram doutrinando ali academicamente, né, para que pessoas se tornassem militantes, né, dos progressistas e começassem a entrar na magistratura, né, no ramo do direito, nas escolas, faculdades, como no magistério, né, para que se tornassem professores e pudessem capitanear cada vez mais militantes. E hoje o Brasil enfrenta toda essa tomada socialista que nós temos, e qualquer um que fale que não temos realmente precisa rever todo o seu conceito sobre a política do Brasil, sobre o regime político do Brasil. Temos um presidente evidentemente totalmente conservador e que é totalmente republicano. Contudo, nós temos várias instituições que estão totalmente tomadas, com os tentáculos inseridos do socialismo dentro delas, dessas instituições. O que acontece é que algumas pessoas disseram: não, se não fosse um nome como esse, centrado, né, aceito por um e para o outro. Não tem isso, gente. Não é um momento de vamos meiar aqui, vamos agradar gregos e troianos. Ninguém fez isso, nem Jesus Cristo fez isso. Não é um momento de nós colocarmos pessoas que o Davi Alcolumbre falou: opa, vai ser aprovado facilmente. Tu já fica com a pulgazinha aqui, ó, atrás da orelha. Quando o Gilmar Mendes fala: opa, gostei desse nome bom, já tem outra pulga aqui atrás da orelha. Já temos maioria no Senado, vai aprovar. Não vai aprovar fácil. É no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito. Tá certo? Eu teria indicado o Rogério Greco. Assim, eu não estou falando como presidente, não. Estou falando, eu teria indicado ao presidente o Rogério Greco. Se eu pudesse ter opinado, eu falaria: presidente, o Rogério Greco é um excelente nome. Para desaparelhar o STF, nós vamos demorar décadas. O STF ele hoje é composto pela turma mais tóxica e desprezível da história. São decisões totalmente ao arrepio da lei.
São decisões que vão totalmente no sentido contrário da moralidade da sociedade, né? Eles vestem aquela toga. O Alexandre de Moraes foi o último a passar pela sabatinada do Senado. Só falou um monte de besteiras, ele não conseguia concatenar ideias, ele não conseguia falar, eram coisas absurdas, né? Liberdade, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Ele não conseguia parar de falar isso, liberdade de expressão. E é o cara que está tolhindo os direitos individuais, os direitos constitucionais, as garantias fundamentais. Ele é o cara que vem tolhindo tudo isso. Quer dizer, ficou lá falando direitos fundamentais, garantias individuais, liberdade, liberdade de expressão, pensamento. E olha só a pérola que essa criancinha é. Quer dizer, ou você entra de sola contra a esquerda, ou ficamos reféns dela, com toda certeza. Se nós pegássemos um nome conservador e indicássemos, o que aconteceria é que algumas pessoas geraram a narrativa de não passaria o cacete. Todas as pessoas hoje no Brasil, e fora do Brasil também, os países aqui do hemisfério sul, também do hemisfério norte, os Estados Unidos vão acompanhar, a Europa vai acompanhar, evidente, Europa esquerdizada contra Bolsonaro, evidentemente, grande parte da Europa, né, desses idiotas militantes aí da esquerda, eles vão acompanhar pela primeira vez uma sabatinada no Senado para a indicação de um ministro do STF. Se o Senado reprovasse o nome do Rogério Greco, por exemplo, que não deixaria de responder nenhum questionamento, porque além de ter um conhecimento empírico da normativa, da hermenêutica jurídica do Brasil, ele realmente é um penalista dessa nova safra de penalistas que é referência em várias faculdades de direito, né? Tem vários livros comentados, direito penal comentado, inclusive eu tenho livros dele aqui na minha estante, e realmente ele é um cara muito preparado, é um nome muito preparado, assim como o Ives Gandra Filho, o Ives Gandra mesmo, o pai, extremamente preparado, inclusive participou da Assembleia Nacional Constituinte de 88, da Constituinte de 88, o que mostra o seu viés, mas ele totalmente conservador, mas ele participou para seu contraponto e tudo mais, que a nossa Constituição é totalmente socialista, essa é a verdade. Colocasse o nome de um conservador lá para passar a sabatinada e ele fosse reprovado, vários juristas do Brasil entrariam em colapso, porque veriam que era uma retaliação clara e nítida. A sociedade ficaria insatisfeita e imediatamente os senadores que não aprovassem seriam rechaçados pela sociedade. Eles teriam medo de reprovar esse nome. E esse é o momento de colocar o nome é esse aqui, e ponto final. Esse é o nome que eu estou indicando. E lá no outro mandato, é esse, acabou. Esses são nomes que eu vou indicar. Ou seja, apoio, evidentemente apoio o presidente, vou sempre apoiar, só que eu não gostei do nome, tá, assim, eu não sou simpático ao nome. Pode ser que eu quebre a cara, eu estou rezando para que eu quebre a cara, para que ele chegue lá e faça um trabalho que me mostre totalmente o lado oposto do que eu estou pensando. E eu falei, otário, quebrou a cara. Para mim mesmo, vou lá no espelho e falar, seu imbecil, tu quebrou a cara, bem feito. Né? Pré-julgou, é um pré-julgamento que era desnecessário. Eu quero quebrar minha cara, eu quero quebrar minha cara, eu quero ser um otário de frente para mim mesmo e falar, tu foi um otário no que tu falou. Mas, no momento, e pela vida pregressa do indivíduo aí, gera uma suspeição, né? Eu não vou falar aqui daquela parte filosófica de liberar a lagosta e blá blá blá, não, isso aí eu nem vou entrar nessa esteira aí não, porque eu acho desnecessário. Falou que não incomodaria ele aquela licitação para a lagosta e tudo mais, foi a decisão dele, foi o entendimento dele. Bem, mais 2011, indicado pela Dilma aí, pela Dilmanta, para desembargador através do 5º Constitucional, que por mim deveria ser extinto, não deveria existir o 5º Constitucional, e a gente colocaria um conservador no STF, e lá na frente mais 3 conservadores. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. O meu pensamento é que eu não acredito que seria reprovado o nome conservador, porque as pessoas iriam rechaçar o Senado. A nossa missão em 2022, quer saber a nossa missão? O Senado recebeu muito bem o nome. Quando o Senado recebe o nome muito bem, não tem nenhum tipo de oposição, de contraponto. A maioria recebeu bem. Vai lá e vê a maioria que recebeu bem. Quem são?
vai votar, né? Vai julgar, né? Vai julgar os crimes de alguns. Claro que tem alguns lá que respondem por crimes. Vai julgar o crime de alguns. Aí quando julgar vai fazer o quê? Tem que votar com o senador. E o senador tem que estar ali para não pedir, né, o impedimento do magistrado. Um jogo de cartas marcadas, né? O presidente está ali sofrendo pressão de todos os lados. Evidentemente, ele literalmente está ali, ó, no centro do olho do furacão. E ele tem que tomar decisões totalmente estratégicas. Por isso eu confio no presidente, porque eu sei que ele sabe o que está fazendo. Evidentemente, muito mais experiência do que eu e qualquer outro, quase que a maioria dos deputados ali do Congresso, né, e dos senadores também, porque o presidente tem 28 anos no parlamento, sabe tudo sobre aquilo ali, e sabe como o jogo é pesado. E quando ele chegou nesse jogo da presidência, já tinha ali um tabuleiro de xadrez montado sobre a mesa, em que ele só foi ali para mexer uma peça e outra, para que ele não leve um checkmate e acabe sofrendo um golpe aí institucional. Ou seja, ele está jogando aquele xadrez ali ainda e tem muito a jogar. Por isso eu confio no presidente. Mas eu estou dando o meu pensamento, que eu não fui simpático a essa indicação. Eu teria outros bons nomes aí a sugerir, né, para poder colaborar, em colaboração mínima aí que eu pudesse fazer. Bom, enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Eu recebi centenas de mensagens aí, estou aqui tentando explicar mais ou menos, mas assim, eu fiquei um pouco decepcionado com esse nome aí. Eu queria outro nome, sinceramente, porque eu tenho outra visão, cara. É que eu tenho uma visão para que a gente consiga desaparelar lá na frente, né, enfraquecer de fato a esquerda. Não adianta colocar um nome, mesmo que fosse um conservador, agora ainda seria uma minoria para compor uma das turmas, mas até 2025 nós colocaremos 4, ou seja, pelo menos 60% da turma estaria do lado conservador. E lá na frente o sucessor do presidente colocaria mais. Aí nós começaríamos a equalizar essa disparidade de armas que nós temos. O STF ele perdeu, né, o objeto dele. Ele já foi, é o tribunal, né, com mais processos acumulados no planeta. O que é totalmente equivocado, por que totalmente errado? Por quê? Porque o STF ele julga exatamente assuntos inconstitucionais ou constitucionais, ou seja, não era para ter esse monte de processos empilhados. Eram para ser poucos processos estritamente constitucionais ou inconstitucionais. Não pode um preso estar aqui e um habeas corpus no papel higiênico e falar, não, do PCC dá habeas corpus para esse cara aí. O cara nitidamente é um líder do narcotráfico. Como que um magistrado da Suprema Corte libera esse cara? Ele é um risco iminente à sociedade. Como que um político, né, que tem uma bússola moral avariadíssima, que já usurpou da coisa pública, vilipendiou a coisa pública, declaradamente, né, temos ali fatos, casos concretos de corrupção, em que demonstram, provam que ele é totalmente envolvido em casos de corrupção, e ele está com a tornozeleira eletrônica em casa. Por que ele não está confinado em um presídio para que sirva de exemplo a outros, para que não venham a cometer o mesmo erro? Na expectativa da pena vale mais do que a própria pena. Por que não esse tipo de ação? Por que o magistrado do STF tem que falar direitos e garantias? Dignidade da pessoa humana. Ele estuprou, ele matou, ele cometeu o latrocínio, ele é pedófilo, ele é tudo de ruim, mas eu tenho que garantir a liberdade dele. Indúbio pro réu, né? Em dúvida absolve-se o réu. É um dos princípios que norteiam o direito no Brasil, né? Infelizmente, esse aparelhamento socialista no Brasil permitiu que todas essas armadilhas jurídicas fossem criadas, que todas essas ramificações absurdas fossem criadas, aplaudindo a bandidolatria. É isso que eu queria passar para vocês. Bom, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. Boa noite a todos vocês, beijo na família aí.